Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Hoje nós estamos começando aí uma segunda temporada do nosso podcast e temos aí comigo hoje, né, Renan, aqui o Alex e o Felipe. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala, Renan, fala, galera. Tô muito bem, espero que todo mundo esteja bem também e bora lá para mais um. E aí, meu povo, vamos lá. Nesse pré-pan e camping, muita coisa para falar. Exatamente. Vocês que nos acompanham nas redes sociais, vocês estão ligados, né, que a gente esteve presente lá no CT no dia do camping, tivemos algumas entrevistas e tal. Hoje nós vamos falar aí das novidades que aconteceram lá. A gente postou inclusive uma montagem aí com alguns videozinhos, mas não foram todos, porque era muita gente, então não deu para filmar todo mundo, né? Mas a gente vai falar para vocês hoje aqui sobre os apps, sobre o PAN também, que está para acontecer aí lá na Colômbia. O Brasil vai participar. E o giro de notícias, né, que a gente está devendo para vocês aí já há um tempinho. Vamos começar então pelo camping, né? Foi a segunda vez que nós aqui do Roda participamos da janela de imprensa, que é organizada pelo COB junto com a CBG. E da primeira vez, vocês viram aí também no nosso Insta que a gente postou bastante vídeos, né? Muitos vídeos. E dessa vez não foi diferente. Só que dessa vez tinha muita gente, muito mesmo, porque não estavam presentes só as seleções femininas, mas também as masculinas. Então a gente tinha lá o juvenil masculino, o juvenil feminino, adulto masculino e adulto feminino. Então tava uma doideira assim. Quando tava filmando a Andresa e a Abel na trave, você olha para o lado, tá a Flávia fazendo um chuzo, entendeu? Então eu tenho que correr para filmar tudo. Mas assim, vocês viram, né, gente, algumas coisas, né? O que vocês acharam do camping? Cara, achei bem legal. Eu acho que faz sentido também estar um camping mais procurado pela imprensa, até porque já está bem próximo dos Jogos Olímpicos. Eu acho que todo mundo quer garantir aí uma imagem, uma fala das meninas, porque elas são promessa e espero que dê tudo certo aí. O camping foi super legal. Gostei da fala das meninas, principalmente da Jade. Achei ela muito madura. Achei que ela tá muito focada e tô torcendo muito para a medalha dela sair, para ela consagrar essa carreira já de tantas vitórias, né? Sim, a Jade ela tem todas as medalhas possíveis, exceto a olímpica. Ela tem medalha em Copa do Mundo, tem medalha em Mundial, tem medalha em PAN, em Sula. Falta a olímpica para ela aí. Sim, queria que ela completasse esse quadro, ela merece demais, cara. Sim. Você quer falar uma coisa, Felipe? Eu posso passar já para. Então, as minhas percepções sobre o camping, eu acho que Rebeca e Flávia mostraram os... No caso da Rebeca, não é nem muito um up, né? Mas é um salto que ela não compete desde 2021, na final olímpica de Tóquio, que é o Amanar. Tá bem alto, a chegada tá muito boa. E assim, é porque eu também sou muito... Eu fico muito empolgado e eu já fico naquela, vai, Rebeca, faz logo na classificatória de Paris, mostra logo esse Amanar. Né? Apesar que a gente sabe dos problemas que ela tem com saltos, com chegada para frente, mas está muito bom aquele salto, muito, muito bom. A Flávia mostrou o Chusovitna, né? Também com a melhor execução em relação aos anos anteriores. Em relação às juvenis, que eu acho que causaram maior furor, né? Com as duplas piruetas, quando foram divulgados os vídeos, a Larissa do Flamengo e a Sofia do Pinheiros. São saltos excelentes, ainda mais para elas que ainda estão na categoria juvenil, e deixou todo mundo animado, com ótimas perspectivas, né, para o futuro, né? Apesar de que essas meninas da categoria juvenil ainda necessitam de muito trabalho, né, para chegarem bem no adulto. No geral, as minhas percepções foram essas, né? Alguns ups da Pedro também.
A Luísa Abel mostrando a pirueta e meia. No geral, foi Fiquei isso. anim- Eu fiquei animado com a pirueta e meia da Luísa Abel, porque ela, acho que faz pouco tempo que ela começou a saltar a pirueta, né? Acho que não faz nenhum ano. E ela já mostrou aí que já tem uma evolução, coisa que Uhum. outras meninas já estão há mais tempo aí com a pirueta e não saem disso. Então ela mostra que tem potencial para evoluir, quem sabe até chegar na dupla, né? Sim, a Luísa ela é muito esforçada. A gente teve aquela entrevista com a Adriana, né? Vocês viram, assim, ela gosta muito da Luísa e dá pra ver, até porque, sei lá, ela é meio que um robozinho, sabe, no ginásio. Ela é muito bonitinha mesmo. Eu gostei muito de ver ela Treina treinando super mais uma bem. vez. Hum? Treina super bem, né? Uhum. Aplicada. Super bem. E dá pra ver isso no treinamento dela mesmo, quando a gente assiste, sabe? É bem legal Tô isso. torcendo, tô torcendo muito pra ela no PAN, espero que ela vá super bem. Então, só fazendo aí um apanhado geral, né, dos upgrades que a gente conseguiu ver lá. Começando aí pela Luísa Bel, com uma wheelchair com uma pirueta e meia no salto. A UB dela tá bem redondinha, tem uma saída de Tsukahara, tem um chapo vindo do giro de sola, que é uma lona aí, ligado no pack. Caso ela consiga ligar, vai ser bem legal e ela vai conseguir colocar uma nota maior na dificuldade. Ela também tá com o Jäger, e ela treina um Ginger, tá, gente? Então, assim, não sei se esse Ginger vai entrar na série, mas uma Lone Ginger para ela ia ficar uma coisa lindíssima. E ela faz uma saída de Tsukahara, né? Isso, cara. Além disso, ela tá no solo com uma coreografia nova que ela vai apresentar agora no PAN. E no PAN também ela não vai fazer trave, né? Optaram por deixar ela fora desse aparelho. Mas os três que ela vai competir, ela consegue somar bem. Inclusive, ela está como a última ginasta do Brasil nesses três aparelhos, que geralmente é uma posição Bom boa, sinal, né? né? É um bom sinal, Isso, exato. mostra que ela passa segurança. E eu acho que a Luísa, se ela treinar mais, se ela melhorar a trave, ela tem um potencial muito grande de ser uma boa individual geral, né? Ela vai somar bastante aí, principalmente com essa UB e o salto. Com certeza. Ela é muito limpa. Ela tá com uma coreografia nova, igual eu falei, né? E é um tango. Apesar de eu não gostar muito de tango, vocês sabem, Felipe principalmente, mas tá bonitinho. Tá bonitinho e espero aí que com as acrobacias fique melhor ainda. Já com relação à Carol que você estava falando, justamente esse Yutian com a pirueta e meia é o upgrade que ela tá colocando. Ela deu entrevista pra gente falando disso. Além de um duplo esticado de saída nas barras assimétricas, que ela tá treinando ainda, então ela deve apresentar no PAN um duplo carpado. No solo, ela mantém ainda a mesma coreografia, ela chegou a passar essa coreografia lá no camping, mas não vai competir no... Vocês querem comentar sobre a Carol? Eu fiquei feliz com a up da Carol, porque se ela conseguir encaixar essa saída de valor D, ela vai conseguir ali seus 13,3, 13,4, acredito eu. E já mostra que ela está interessada aí na vaga, né? Por mais que eu acredite que não vai mudar nada daqui para os jogos, mas mostra que ela se esforçou e correu atrás para, quem sabe, compor a equipe ou então pelo menos ficar ali com a reserva segura para o Brasil. Isso. Só fazendo parênteses rapidinho aqui, que a gente esqueceu de falar, na verdade, né? Quem são as meninas do Brasil que vão para o PAN? Aí estão na equipe a Luísa Bel, a Carol Pedro, a Ellen Benevides, Pingo, Gabriela Barbosa, Andresa Lima e Josiane Calisto. Essas aí são as meninas do time adulto, né? A gente falou aí da Bel e da Pedro. A Pingo, ela treinou na trave uma rondada com mortal esticado, cravado, e ela não tá errando muito trave, isso é um sinal muito bom. Já tá mais consistente. E no solo não deve apresentar muitas novidades, mas ela tem ali aquele mortal esticado seguido de duplo grupado, e ela só vai fazer solo e trave nesse pão. A Gabi Barbosa, ela passou as séries ok, assim, não tem muita novidade. Ela ainda está sem a saída D nas assimétricas. Ela vem treinando aí um duplo grupado frontal, que caso ela consiga colocar na série, vai ficar muito bom. Ela já fez em algumas competições, mas ainda, pelo jeito, não tá pronto, né? Ela
só fez a saída de esticado, e eu acredito que seja isso que ela vai apresentar nesse PAN também. Ela que foi campeã individual geral no último Sul-Americano, que aconteceu também na Colômbia. Então, ela tem um bom prospecto de competir lá e ela vai competir individual geral nessa competição agora. A Andresa vai ser a nossa outra generalista, vai fazer os 4 aparelhos. Ela deve apresentar as séries que ela não conseguiu fazer no torneio de Jesolo, contra aquele acidente lá nas assimétricas, que a gente já comentou também. E caso você não tenha visto a entrevista com ela, ela comentou que ela bateu a cabeça no chão, né, no colchão ali. Ela comentou isso e o Kiko também. Então, caso você não sabe desse episódio, eu queira ouvir deles, corra lá para ver essas entrevistas. Mas eu acho que ela não deve apresentar nada diferente, talvez um Tsukahara no solo, que ela já vem treinando há algum tempo. Mas eu só penso na Andresa mesmo como fixação das séries. A Josi, ela tem treinado alguns elementos interessantes, tipo entrada de Onod na trave, o próprio Onod na trave já está fazendo, a intenção dela é ligar o Onod com uma inversão sem as mãos. Nos treinos ela conseguiu algumas vezes, outras vezes não, tá um pouco inconsistente essa ligação, mas tá lá. E tá fazendo também uma pirueta esticada no salto, o que para ela é um up. Ela estava fazendo pirueta grupada, então, esse FTY dela aí já coloca um up bom no individual geral dela aqui. Apesar de ter salto e solos mais fracos, a paralela e a trave acabam compensando quando ela acerta. Então, enfim, ela diz que está treinando individual geral ainda, mas paralela e trave são os aparelhos principais dela, nos quais ela vai focar. Ela também está trazendo um solo novo, mas ela não vai apresentar agora no PAN, até porque ela ficou de reserva. Ela comentou na entrevista que a montagem da série de paralela dela, que é uma grande expectativa aí dos fãs, não tá 100% ainda, né? Ela não adicionou os movimentos, os elementos que ela vinha treinando, mas que a gente tem muito a esperar aí da Josiane. Apesar de que ela ficou como reserva, né? Ela não vai chegar a competir, provavelmente agora no PAN. Isso, ela ficou de reserva. E das júniors que vão competir, eu consegui ver lá que a Sofia e a Larissa estão com aquelas duplas no salto lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. A Larissa, ela tem um bloco muito bom e ela vai muito longe da mesa. A Sofia tem uma execução um pouco melhor, tem a perna um pouco cruzada também, igual a Larissa tem, mas isso aí dá para ser corrigido. Mas as duas estão com duplas lindíssimas, 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 que vão. Inclusive, o Felipe vai falar um pouco para a gente depois sobre o PAN. Inclusive, elas colocam a gente numa posição até favorável em relação às outras equipes júniores que estão competindo esse PAN. As nossas principais concorrentes são Canadá e Estados Unidos, né? E, enfim, a gente vai falar sobre esse PAN mais para frente, sobre essas equipes mais para frente, mas elas estão com duplas muito bonitas. A Duda e a Coutinho fizeram também piruetas esticadas. A Duda treinou muito bem no dia que a gente estava lá. Ela cravou, inclusive, alguns FTYs. E ela tem mostrado uma evolução também. Eu não consegui ver muito das meninas juvenis nos outros aparelhos, para ser sincero, porque, igual eu falei, tinha muita gente naquele ginásio. Além dos atletas que já eram muitos, tinha muitos jornalistas também de várias canais aí. Então tava um negócio meio cheio, né? A gente conseguiu ver ali bastante coisa, filmar também algumas coisas que a gente viu. Essa saída de dupla esticada da Carol, inclusive, eu não consegui filmar. Eu só vi e fiquei assim, chocado quando vi, porque é um app que eu estava esperando da Carol já há algum tempo também. Eu fiquei muito feliz mesmo com os resultados que eu vi lá, sabe? As coisas que eu vi elas treinando. Agora, das meninas que não vão pro PAN, teve a Rebeca fazendo um tempo duplo esticado de terceira passada no solo. Assim, não foi no solo duro, foi naquela pista de solo, mas não foi no trampolim, não foi no track também. Mas fez, né? Tempo duplo esticado. Eu até perguntei para ela na entrevista depois, ela falou assim: gente, se na hora der para colocar, eu coloco, se não der, não deu. A Josiane Essa é muito série consciente, dela, né?
Sim. A Essa série Rebs é dela, super como. consciente que ela até comenta assim, eu sei que não ficou muito bom, mas eu confesso que eu tenho um pouco de trauma dessa combinação de tempo duplo esticado, porque acho que foi nela que a Flávia lesionou uma vez, né? Olha, pior que eu não sei. Até onde eu sei, uma vez ela lesionou o Tsukahara. Enfim, A gente não sabe bem, a gente ouviu Piruetas rumores. em 2017, né? Que foi uma etapa da Copa do Mundo, que na primeira passada logo ela lesionou e não completou a prova. Isso, mas na semana seguinte ela estava competindo de novo. Ali foi só um sustinho mesmo. Eu lembro que foram duas etapas de Copa seguidas. Era a Koper, na Eslovênia, que foi onde ela teve esse incidente aí no solo. E na semana seguinte já foi o Ziek. E ela, inclusive, medalhou junto com a Thaís no solo lá, foi bem legal. Mas com uma série simplificada. E nunca mais se viu a dupla pirueta e meia baixa pirueta da Flávia. Tadinho, né? A Rebeca, ela também treinou a Manar. Traumatizou, né? Traumatizou. Mas também, gente, foi uma queda muito feia. Então, mais que justo aí ela ter receio de fazer, sabe? Foi uma queda muito feia mesmo. A Rebeca, ela tá fazendo a Maná perfeito e sem esforço nenhum. Chegando no meio certinho, altíssimo. Tá cheirando tripla pirueta aí, tá? Assim, pelo menos dá para ver que tem espaço de sobra para ela colocar mais meia volta ali. E na paralela, ela treinou ali aquele giro de solo com pirueta seguido de Fabrichnova, que ela já vem treinando há algum tempo. Ela fez o treino de pódio lá na Copa do Mundo de Paris. Quer dizer, ela fez a Copa do Mundo de Paris ano passado, né, na final. E ela continua treinando, tá lindíssimo também. Lindíssimo. A Flávia tem feito novas ligações na trave, inclusive na entrada ali com Flick em vez do Corbucci. A gente já falou aqui em alguns episódios que na trave elas treinam algumas ligações para fazer ali na hora, né? Que são ligações mesmo de emergência, assim, caso uma não deu certo, para não perder dificuldade na série, tenta encaixar em uma outra sequência. E eu vi ela fazendo isso. Ela não fez a cortada com meia na trave, acredito que não está pronta ainda. E o Chusovic, né, tá assim, estado da arte. Lindíssima. A menina consegue fazer a acrobacia toda com ponta de pé. A separação de perna dela que ela tem no duplo esticado, no Chuzo, não acontece muito. Então, assim, ela vai ganhar 0,2 na dificuldade e também vai deixar de perder alguns décimos na execução. A Jade treinou nada de muito diferente do que ela já vem treinando. Tava ali fazendo saídas de duplo carpado na trave, duplo carpado no solo, enfim. Foi um dia depois da variação, então não foi um treino muito pesado para elas. E a Jade está ali, limpando as séries, tá muito bem mesmo, muito bem. Dá para ver ali que ela tá firme nas coisas, sabe? Tá bem fisicamente, tá aguentando. Então, a Lohane, ela treinou paralelas. Eu vi ali que ela estava tentando limpar as séries dela, não estava fazendo nada de muita dificuldade, de diferente, assim, no caso, né? Dificuldades diferentes. Ela já tinha dito em entrevista pra gente também que o objetivo dela era limpar as séries para esse ano, e é que ela estava treinando. Deu para ver ali que ela estava se preocupando muito em fazer as paradas de mão todas certinhas e tal, mas eu não vi ela em outro aparelho. Posso estar enganado, ela pode ter treinado outra coisa, mas eu vi ela na paralela e tava bom, tava muito bom. A Júlia, eu não vi ela treinando muito, mas ela ficou mais um track e ela fez vários duplos grupados. Eu não vi nada de diferente dela também. E ela fez paralela também. Mas assim, dos destaques que eu tenho do camping foram esses aí. uma coisa que eu queria acrescentar do camping foi sobre a entrevista da Flávia por Roda, né? Ela comentou que um dos árbitros lá em Eslo deu um puxãozinho de orelha nela, porque ela estava contando com o elemento A na trave. E aí ela adicionou mais um salto ginástico para contar com o elemento C. Acho que foi isso, né? Sim. A gente fala muito das montagens e tal, né? É isso, às vezes precisa de um puxãozinho de orelha de algum árbitro e tal, para falar assim, pô, não pode contar com B, não pode contar com A, né? Aí é isso. Achei um detalhe bem bacana. Uhum. E essas equipes que vão para o PAN, né? Nós temos aí um PAN que vai acontecer na Colômbia e
de novo, né? Assim, a Colômbia tem sediado várias competições internacionais. O PAN vai acontecer no ginásio de Associação de Moradores, pelo menos é o que parece. Deve caber o quê? 200 pessoas lá dentro, no máximo, misturando? Nem arquibancada tem Ah, tem direito. uma observação sobre esse ginásio lá que eles montaram. Cara, que negócio apertado. Dá pra perceber pelas filmagens que é um lugar super pequeno. Como o Felipe costuma dizer, uma várzea. É ginásio de associação de moradores ou de escola. Só pode. Eu achei Mas muito. é o que tá tendo, né? Era melhor fazer ele em Praia Grande. Concordo. Ô Felipe, como é que estão suas previsões para o PAN? Pera, vai falar primeiro do sênior, né? Uhum. Então, o PAN, gente, é uma competição que sabemos que está bem esvaziada, né? Ela não vai ter a participação dos Estados Unidos na categoria sênior. Então, a gente tem como principais equipes Canadá, Argentina, Brasil. O México não vem com a equipe principal. Eles vêm liderados por uma menina que até meses atrás estava disputando campeonatos nos Estados Unidos como americana, né, Renan? Que é A Penedra. a Michelle Michel Penedra. Pineda. Uhum. Então, eu acredito que as minhas perspectivas para, em termos de resultados, por equipes, eu acho que o Canadá leva, porque elas estão com algumas atletas que foram medalhistas de bronze no Campeonato Mundial de Liverpool, né? Aquele bronze por equipes cravando a vida e conquistando aquele resultado improvável, que são a Amy Spence e a Danielle Pedrick, que está retornando de lesão. Então, eu não tenho muita ideia de como ela vai estar nesse campeonato, mas antes, né, da lesão ela tinha um DTY e tinha também um solo para fazer mais de 13. A Amy Spence é super regular também, ela pontua entre 12 médio e 13 baixo, médio em todos os aparelhos. E também tem a Sydney Turner, que é uma menina que ela já teve resultados melhores nos anos anteriores. Em 2022 ela disputou, inclusive o Pan-Americano aqui no Brasil. Acho até que ela foi medalhista de bronze na paralela, se eu não me engano. E ela estava muito bem naquele ano, mas deu uma queda de rendimento do ano passado para cá. Mas ainda assim é uma ginasta ok para competição por equipes. A Argentina vem com as destaques juvenis, né? A Isabela Arraia e a Mia Mainardi, que é campeã mundial juvenil de salto. Como a gente viu nas etapas da Copa do Mundo, classificação para a Olimpíada de Paris, são meninas que ainda precisam de experiência e de regularidade psicológica para aguentar os momentos de pressão. Mas, né, elas têm bastante potencial. A Raya na trave, na paralela, a Mia principalmente no salto, né? Ela tinha uma dupla pirueta, mas não sei se ela vai trazer para esse campeonato. E também tem umas atletas mais veteranas, né? A Cira Macias, a Meline Mesropian, para compor a equipe, né? É uma equipe que tem uma rotação de paralela, inclusive melhor que a do Brasil, né? E o Brasil, né? Eu acho que elas são favoritas à medalha de bronze, talvez até a prata, diante dessas questões que eu trouxe da Argentina, né? Que algumas meninas são muito inexperientes, ainda não são tão boas para aguentar pressão em competição. Liderados pela Caroline Pedro, né? Como a atleta mais experiente aí, que já participou de Mundial pela equipe principal, e meninas que estão subindo agora, né, na categoria adulta, como a Ellen, a Luísa Bel, a Andresa Gabriela, que subiram em 2023, a Andresa fazendo o individual geral, junto com a Gabriela, né, que foi campeã sul-americana ano passado.
A minha expectativa para o Brasil, né? Claro que a gente deseja que elas conquistem uma medalha. Eu acredito que elas vão conquistar uma medalha, a prata ou o bronze. Mas é ver elas passarem bem por todos os aparelhos, né? Porque a gente precisa dessas meninas. O próprio Chico falou, né? Em uma declaração para a assessoria de imprensa da CBG, que quer contar, né? Com uma seleção A, uma seleção B e uma seleção C para o próximo ciclo. Então, essas meninas precisam passar bem por todos os aparelhos, precisam desse teste e ir ganhando experiência, porque no próximo ciclo, né, a gente espera que elas tenham mais protagonismo nas próximas competições. Isso aí. Você falou tudo. Eu acho muito importante que a gente tenha mais de uma equipe, sabe? A gente conseguiu para esse ano ter duas equipes, ano passado também, né? E, enfim, a equipe do ano passado ainda estava muito inexperiente. Você via os resultados ali que tinha muitas quedas, muitos erros, mas acho que isso aí é também fruto de muito período, um longo período sem competições internacionais de relevância, né? A gente vê que as meninas têm costume de competir Sula e Pan, justamente essas competições continentais. Mas quando elas têm uma experiência contra as europeias, contra as chinesas, ou então, enfim, uma competição a nível mundial mesmo, aí as coisas mudam um pouco de sentido. A Gabi Bolsas, ela até abriu uma caixinha no Instagram, uma caixinha de perguntas no Instagram, aí perguntaram, quais foram as competições mais difíceis que você participou? Aí ela falou Mundial Júnior e torneio de Isola. Você vê aí, né, que são as duas competições em que houve contato com ginastas fora das Américas. E é muito importante que a gente tenha ginastas para mandar para esses eventos, que não sejam as ginastas principais do Brasil, enfim, a gente precisa dar mais experiência para as meninas mais novas, e é muito importante que a gente tenha uma equipe B e uma equipe C. Eu acho muito acertada essa estratégia do Chico e da CBG para esse próximo ciclo. As canadenses, essas que você mencionou, a Pedrick e a Spence, elas não têm as maiores dificuldades. E também elas não estão ali entre as principais do Canadá. Mas elas conseguem encher uma linguiça muito bem, tapar um buraco muito bem. Inclusive a Emma Spence, ela nem era a ginasta que iria competir no Campeonato Mundial. Na verdade, eu acho que ela foi reserva do Mundial. Tem que verificar isso. Ou ela não competiu solo, alguma coisa assim. Mas ela entrou no lugar da Shalon Olsen, que na semana antes do Mundial, enfim, quando estava prestes a viajar mesmo para Inglaterra, ela perdeu a mãe. E por conta disso, a Spence acabou entrando no lugar dela. A Spence era reserva e acabou entrando no lugar da Shalon, que ficou no Canadá. Então, elas foram com uma ginasta a menos, o que é até mais surpreendente, né? Porque são menos chances de errar, e elas não erraram nada naquele Mundial. Agora, as argentinas, eu concordo que elas são boas, mas é aquela questão. Eu não acho que elas estejam tão atrás do Brasil, para ser sincero. Não acredito nisso, pelo menos pelo que eu tenho visto. Elas têm uma UB boa, uma UB superior à nossa, mas nos outros aparelhos elas não têm correspondido. A minha Maynard, ela tem uma dupla pirueta, a gente não sabe se ela vai apresentar, porque ela, até o final do ano passado, ela estava fazendo, né? Aí ela subiu para adulto esse ano, foi para o circuito de Copas, chegou lá, fez uma pirueta simples e um salto carpado para frente, um hiper carpado. Não são saltos de campeão mundial, nem juvenil. Então, assim, não sei se ela tá com força total. A Rádia é aquela questão, ou ela tira 13 alto ou ela tira 10. Ela não é uma ginasta que tem muita força psicológica, assim, digamos, né? A gente viu até no Mundial Júnior ano passado, ela era uma das ginastas mais prometidas e que estava tendo uma expectativa muito grande em cima dela. Chegou lá na hora, não conseguiu fazer a dificuldade que ela estava se propondo, foi para a final de 2 geral assim mesmo, e lá ela simplificou absolutamente tudo e ficou em sexto lugar. Se ela tivesse feito toda a dificuldade, era capaz ali até dela brigar por medalha. Então, não sei como é que ela vai estar, até porque também ela estava meio fora de forma e houve boatos de que ela não iria para esse PAN, mas acabou aparecendo lá, então
tá tudo certo com a Rádia. Fora elas, as panamenhas, não acho que chegam a nível Brasil, mas individualmente elas estão com a Hilary Heron e a Carla Navas, são ginastas conhecidas da gente aqui e dos ouvintes do nosso podcast. Carla Navas que fez aquele Mustafa, né, nas etapas de Copa do Mundo, foi campeã, foi medalhista de bronze também, 2 etapas diferentes. A Hilary Heron, que foi a ginasta que homologou o Andrade, aquele Tsukahara com mais meia volta, duplo mortal grupado com uma pirueta e meia. Andrade Agora se barra chama de Jesus. Andrade, barra de Jesus, barra Jones, barra Robertson, e agora, finalmente, Herone. E o de Jesus não é da Melanie, tá, gente? É da Merli. Merli, 2004, ela fez uma Copa do Mundo no Rio de Janeiro, mas acabou que não homologou ali, porque não podia homologar na época em Copas do Mundo. Se fosse hoje em dia, já teríamos aí o De Jesus registrado no código de pontuação. Mas acontece, né? Coisas da vida. Eu vi que a Yamile Penha Abreu também está nesse PAN. Ginasta da República Dominicana, especialista de salto, foi finalista nas Olimpíadas de Londres, 2012. Ela se tacava no Pro do Novo quase, enfim, era era quase que um atentado à própria vida ali, pra ser sincero, porque ela nunca acertava aquele produto novo e é um salto de extremo grau de dificuldade. Mas ela fazia, e quando ela caía de pé, que era uma coisa muito rara, o técnico arrumava uma festa, né? Inclusive, acho que nas Olimpíadas, na classificatória, ela chegou de pé, por isso que ela pegou o final. Mas mesmo que ela não caísse, geralmente ela ficava com uma pontuação alta, porque o produto novo valia 7 na época. Então, 7 mais 7,5 dava um 14,5 ali. Um segundo salto médio, ela conseguia nota assim de 14. Outros tempos, né, gente? Outros tempos. Mas ela tá hoje aí nativa ainda, não com os mesmos saltos, obviamente, porque foi muito tempo atrás, e tá nesse PAN. Vamos ver como é que ela vai competir. Fora elas, eu não tenho muito destaque, para ser sincero. Sobre as mexicanas, você falou aí da Pineda, né, que vai competir. Ela é uma ginasta do Metroplex, competiu a Winter Cup esse ano, que é um dos torneios internos dos Estados Unidos. Ela virou sênior ano passado, então ela já está há algum tempo aí tentando entrar na seleção principal dos Estados Unidos, não conseguiu. Agora ela trocou de nacionalidade, está pelo México. Uma curiosidade um pouco triste, que das meninas selecionadas também tínhamos Vitória Mata, que é uma outra ginasta mexicana mesmo, que já compete pelo país aí já há alguns anos. E ela simplesmente desistiu de viajar à Colômbia, apesar de estar selecionada, porque ela não conseguiu financiamento. E ela não queria gastar o próprio dinheiro com uma viagem dessas, né? É uma realidade muito triste, ainda mais diante do fato dessa outra menina americana aí que foi convocada. Mas ela não pôde participar e ela não vai mais pro PAN. É bem triste isso, né? Realmente, mostra que algumas equipes é uma disparidade muito grande, né? Algumas equipes têm muitos recursos, outras não têm dinheiro nem para uma passagem e bancar um atleta, né, numa competição em outro país. É A triste. ginástica é um esporte meio desigual, né? No geral. E tem também, eu não posso dizer com propriedade com relação a esse assunto, mas eu vi alguns comentários de que a Federação Mexicana é bem corrupta, sabe? Pessoas do México mesmo. Eu vi comentários no Twitter, então não posso nem falar assim, vai ter um martelo de sal. Mas ouvi dizer que não é um caso isolado no México. Não sei nem se é a federação mesmo, ou se é o Comitê Olímpico Mexicano, uma coisa assim. Ouvi dizer que lá tem muito favoritismo, então para uns atletas conseguem, outros não. E até as principais, a Alexa Moreno também, até um tempo atrás não conseguiu financiamento e teve que pagar do próprio bolso as competições que ela ia participar. E para a gente isso é meio que absurdo, né? Porque a Moreno é medalhista mundial. Complicado isso. E no juvenil, o Brasil vai com a Isabel Ramos, a Sofia Weisberg, a Larissa Machado e a Gabriela Bolsas. Sobre a competição júnior, nós temos aí as brasileiras que têm duplas piruetas no salto, a Weisberg e a Larissa, o que nos coloca em uma certa vantagem em relação às outras equipes, porque as americanas elas não têm duplas piruetas, todas saltam pirueta, o meu tinha com pirueta, que parte de 0,8 ou menos,
com exceção de uma menina, que eu nem lembro o nome dela, porque eu esqueci de anotar, ela faz uma pirueta e meia. Então, objetivamente, o Brasil já parte com 1,2 na frente dos Estados Unidos no salto. Mas aí tudo depende da execução, né? A nossa paralela não está muito boa. Nós estamos indo sem uma ginasta reserva, então são só aquelas 4 meninas mesmo que vão competir. Nosso time aí tá com 4 ginastas só. Paralelas, a gente não tá com muita margem para erro. Então a gente tem que acertar paralelas, trave, solo e contar com a vantagem que a gente abre no salto. O Canadá tem ali a Mônica Fontaine, ela que arrasou lá no torneio de Jesolo e promete também para esse PAN. Eu acho que ela que vai levar o individual geral, essa menina. Sim, a Lia Mônica Fontaine em Jesolo, ela foi muito bem, né? Ela ajudou bastante o Canadá a ficar com a medalha de bronze por equipes. No geral, ela acabou não indo muito bem, inclusive, ela ficou, acho que isso pode ser uma boa perspectiva para nós, porque ela ficou em nono, logo atrás da Isabel, que conseguiu fazer 50, mas ela tem o potencial para mais de 52, que ela fez no torneio Gymnix, né, que aconteceu meses antes, né, de Jesolo. Ela treina, né, elementos difíceis de série de ginasta adulta. Na paralela, ela faz solo full, chapo com meia, Ginger, Jäger e a saída de duplo esticado. Ela tem uma D de 5,5. Inclusive, ela foi medalhista de bronze nesse aparelho em Jesolo. No salto, ela faz uma pirueta e meia. Ela também foi finalista e é uma pirueta e meia com execução excelente. E também tem uma dificuldade de mais de 5 na trave. Então, ela acertando, ela vem muito forte para essa competição. A outra menina que para mim é favorita no individual geral do juvenil, a Ed Fulcher, dos Estados Unidos. Ela tem umas dificuldades interessantes, ela tem umas passadas no solo. No salto, ela tem o FTY, né? E também tem uma séries interessantes, né? Na trave e na paralela, e ficou em segundo lugar no torneio de Jesolo. Ela só ficou atrás da Giulia Perotti, né? Que é uma menina, é uma das principais juvenis do mundo, né? Que dividiu o protagonismo junto com a Helena Colas no europeu, né? Que a gente mostrou aqui para vocês, comentou aqui no Roda também. Entre as nossas, eu acho que a Isabel e a Sofia têm tudo para fazer uma boa competição no individual geral. A Sofia vem embalada, né, por essa dupla pirueta. Ela foi finalista de solo e de salto em Jesolo. Ela tem algumas dificuldades nos outros 2 aparelhos, mas eu acredito que essas notas de solo e salto podem cobrir e impulsionar ela no individual geral. E a Isabel, eu acho que ela é mais homogênea entre os 4 aparelhos. Por isso que eu acho que entre as brasileiras, ela tá aí candidata a uma medalha de bronze, ou quem sabe uma prata, né? Se uma das 2 favoritas errarem. Sim. Pro PAN, acho que é isso mesmo, sabe? A gente tem uma perspectiva de medalha nas 2 categorias, tanto no juvenil quanto no adulto, mas não somos favoritos, né? O Brasil não é favorito em nenhuma das 2 categorias, mas tá ali brigando por várias medalhas, porque, querendo ou não, ginástica é de quem acerta na hora, no dia, e todas estão com um nível muito próximo. Você não tem ali uma equipe que está muito acima das outras. Você tem ali Brasil, Estados Unidos, quer dizer, Brasil, Canadá, no adulto, né? E Argentina, ali no mesmo bloco. Acredito que Brasil e Canadá mais próximos e a Argentina aqui abaixo, mas posso queimar minha língua. E no juvenil tem isso: Estados Unidos e Canadá, Brasil correndo por fora. Mas eu acho que o pódio não foge disso, não. Colômbia, não acredito que chegue no pódio, ainda mais porque elas estão sem a Luísa Blanco. E a Luísa Blanco, que foi para o PAN ano passado, para os Jogos Pan-Americanos, só ela colocou 10 pontos no somatório da equipe final. Só ela, sozinha. E olha que ela pontua 50 pontos no geral.
Então, assim, a ginástica da Colômbia realmente não está bem das pernas do feminino. O masculino são outros 500. O masculino está fortíssimo da Colômbia. Agora o feminino está ali com seus 9, 10, entendeu? É complicado. Não é só uma ginasta, são algumas que pontuam isso. Então, eu vejo muita perspectiva de medalha para elas. Panamá, sem chance de medalhas, a não ser que aconteça um desastre. Costa Rica também não vejo com grandes possibilidades. O México também não. O México acho que fica atrás, assim, talvez o México brigue com a Argentina pelo bronze, mas eu ainda aposto mais nas hermanas daqui de baixo mesmo. Fora Gente, isso, não é tem. só uma correção sobre a Fontaine. Ela tem a dificuldade de 5 no solo. Na trave, ela faz 4,8. As nossas meninas partem de 4,5, 4,6 no solo, né? Consegue tirar uma dificuldade boa aí. O individual geral, como esse torneio está um pouco esvaziado, né? A gente fica se perguntando, e tem algumas atletas que estão voltando de lesão ou não competiram muito recentemente, a gente fica se perguntando no que é que vai dar. E isso também é uma das minhas curiosidades para assistir esse PAN, né? Tanto ver o desempenho das meninas, né? Da nossa seleção B, como essa questão de ver quais os resultados que vão acontecer. No individual geral, uma das principais favoritas é a Amy Spence, do Canadá. Ela pontuou 52,1 em Ésolo esse ano, né? Inclusive, eu nem lembrava da participação dela em Ésolo, mas sim, ela fez uma pontuação que é interessante a nível de um campeonato pan-americano. E nos anos anteriores ela fez 52,3 nos jogos da Commonwealth, que foi onde ela fez aquele solo com a música da Anitta, não foi, Renan? Que até repercutiu um pouco no Twitter, eu vi várias pessoas compartilhando. Sim, foi aí mesmo. Aquele solo de bola rebola. Exatamente. Mais uma que aí flerta com o Brasil. A Danielle Pedrick tem um individual geral para mais de 51. Ela fez na DTB em 2022 e também no PAN de Ginástica em 2022 no Rio de Janeiro. E ela é boa principalmente no solo e no salto, como eu falei antes, que ela tinha um DTY, não se sabe agora, né, depois pós-lesão. Já a Amy Spence, ela é mais regular, as notas dela são parecidas em todos os aparelhos, por isso que eu acho que ela é uma das principais favoritas para o individual geral. E ela foi muito bem naquela final por equipes em Liverpool, né? Eu lembro que a última rotação do Canadá, né, que elas tinham sido uma das últimas classificadas para a final, foi na trave e elas acertaram tudo, inclusive a Amy Spence, e ela foi uma das que mais comemorou, né, aquela medalha de bronze. A Michelle Pineda, do México, ela tem 51,3 na Winter Cup, nos Estados Unidos. São campeonatos com pontuação um pouco inflada, mas a nível de Pan-Americano é uma pontuação interessante e eu acho que ela pode ficar ali entre as 5 primeiras ou, quem sabe, conquistar uma medalha, dependendo de erros de outras. A Hillary Heron, do Panamá, fez 50,5 no Mundial da Antuérpia, né? Uma pontuação que, inclusive, classificou ela para a Olimpíada de Paris. E fez 49,6 no Campeonato Sul-Americano do ano passado. Também está aí entre as candidatas, né? A Heron tem esse elemento novo, como o Renan falou, né? Ela é uma ginasta boa, principalmente de solo e de salto. Ela faz o Bios 1, que é o duplo esticado com meia volta. No salto, ela tem um Rudd, né? Que é a reversão com uma pirueta e meia. E um Yushchenko também com uma pirueta e meia. Inclusive, ela tentou, né, a classificação no Mundial da Antuérpia. Ela fez um primeiro salto muito bom, foi muito aplaudida, mas acabou caindo na pirueta e meia. Eu acredito que talvez ela conseguisse se classificar para a final, né? Principalmente por causa da dificuldade do primeiro salto. Então, ela está aí, né, como uma candidata tanto para o individual geral no PAN, como também para a final de salto, junto com a Carla Navas, né?
as panamenhas podem fazer uma dobradinha bem interessante nesse aparelho. E tem, né, a nossa querida Isabela Arraia, argentina, né, ela fez 52.300 no Sul-Americano Júnior ano passado. Ela foi a campeã, mas é uma menina que tem esses problemas de acertar na hora que mais interessa, nas classificatórias ou em finais de competição, principalmente quando ela fez a transição para o adulto. Então, não sei se a gente pode considerar muito essa pontuação dela. Indo para as brasileiras e a Andresa, né, que acredito que também pode pontuar entre 51 e 52, passando bem e sem quedas, e principalmente acertando a trave dela com toda a dificuldade que ela tem, né, que ela pode chegar a 6,1. Se ela fizer essa dificuldade e conseguir uma pontuação acima de 13, ela pode impulsionar bastante esse individual geral dela e quem sabe até conquistar uma medalha, né? Já que elas estão aí em níveis parecidos, né? Não tem nenhuma menina, não tem nenhuma Rebeca, não tem nenhuma Flávia que possa destoar um pouco mais. Até por isso vai ser uma competição interessante, né? De assistir. Eu tô um pouco ansioso para ver o que vai dar. Não sei vocês. Eu tô ansioso para ver no que vai dar, mas sem muitas expectativas de notas altíssimas, de apresentações maravilhosas, sabe? É mais pelo rolê mesmo. No masculino, a equipe do Brasil vai ser composta pelo Caio Souza, pelo Diogo Soares, que tem a vaga nominal, né, do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, pelo Thomas Rodrigues, o Lucas Bittencourt, né, o mais conhecido como Bisteca, e o Patrick Sampaio. Eu acho que as expectativas para o masculino são boas. O Brasil é um dos favoritos para conquistar a medalha de ouro. Acho que não vai ter muitas dificuldades para isso, né? Tendo em vista que as outras equipes não vêm com seus atletas principais. E a gente tem finalmente o nosso principal all-arounder, né? Que é o Caio. Infelizmente não podemos contar no Mundial da Antuérpia. Eu acho que o Caio vai ser o grande destaque, mais uma vez, né? Ele tem mandado aí nos campeonatos das Américas, né? Ele foi campeão do individual geral nos Jogos Pan-Americanos de Lima, já foi campeão pan-americano, né, do Campeonato Pan-Americano de Ginástica no individual geral. A briga vai ser boa com o Diogo, mas eu acredito que caso não haja um desastre no cavalo com alças, o Caio fique com essa medalha de ouro. Vai ser uma disputa boa. E com isso ele pode plantar uma sementinha de dúvida na cabeça da CBG para a vaga que ela ainda tem, né, para os Jogos Olímpicos de Paris, que deve ficar entre o Caio e o Arthur Nori, né? É mais um motivo, é mais uma motivação, né, para o Caio fazer o melhor que ele pode nesse campeonato. Vai ser o cartão de visitas dele aí. Vai ser uma galera. Tô apresentando isso aqui, fica com vocês a decisão aí. Porque o Nori, ele já meio que tem vaga, tem vaga. O Nori meio que já é um nome que as pessoas estão dando como certo, mas o Caio tá na disputa, gente. A gente fez entrevista com ele lá no CT também. Ele falou: olha, meu foco é Paris. Então ele não desistiu. Tô achando que ele vai vir para esse PAN aí arrebentando, dando o máximo dele, tentando cravar o máximo de coisas possível e vai tentar pegar essa vaga nominal para Paris. Eu tô achando. Então, no caso dele aí, eu acho que vai ser uma competição muito boa. Tô ansioso. Tô ansioso. O Brasil no masculino, diferente do feminino, é o grande favorito. A Colômbia não está indo com a equipe principal. Eles têm ali o Rosimar Calvo, né, que é um ginasta muito consagrado lá. Mas eu não sei se o Barajas vai competir esse PAN. Eu acho que não. O Calvo, ele não se classificou, mas o Barajas se classificou para Paris, então eu não sei se ele vai estar nesse PAN de Santa Marta. Porque também é um pouquinho confuso, né? A Colômbia é um pouquinho desorganizada nesse aspecto. Eles não lançam os documentos, a gente fica descobrindo tudo pela emoção mesmo. Então é isso, pessoal do PAN. Falamos aí sobre as expectativas. E agora vamos para o giro de notícias, que a gente sabe que vocês gostam bastante. Tem bastante coisa aqui que ficou acumulada nessas semanas que a gente não pôde fazer. Então a gente vai tentar ser sucinto aqui. Mas Estados Unidos.
Hila de Cello deu uma entrevista falando que a treinadora dela joga blocos de espuma na frente dela quando ela tá fazendo a série de trave, que é para simular as distrações na hora da competição. Se essa moda pega, hein? Na Inglaterra, no Reino Unido, né, tivemos a Becca Downey, que perdeu a unha, uma queda das barras assimétricas, machucou o dedão ali, teve um corte até grandinho, mas tá ali com 5 dedos, tá tudo certo. Acho que não foi nada muito grave. A Ruby Evans, ela tá treinando uma nova sequência ali de piruetas, que é uma pirueta frontal, seguida de uma dupla pirueta frontal. Ela já tem um Corrocar na série, que é uma dupla pirueta e meia para frente. Isso aí gera um grande problema na montagem dela, né? Porque se ela, por um motivo, tiver uma rotação um pouquinho abaixo do que ela deveria ter no Kojocar, ela vai ter o elemento rebaixado para D, uma dupla pirueta. Aí quando ela for fazer essa sequência de piruetas, essa segunda dupla dela não vai contar. Então vai dar um rombo enorme na D, caso alguma coisa saia errada nessa série dela. Já nas Filipinas, Emma Malabuyo está no Uzbequistão, em Tashkent, para disputar o campeonato asiático e tentar conquistar uma vaga para Paris finalmente. O asiático vai acontecer entre 24 e 26 de maio, então daqui a 3 dias já começa. E diz ela que vai pegar essa vaga, né? Ela tá aí reaprendendo o Yurchenko pirueta e tá lá, tá bonita. Já viajou com a técnica dela lá da Celeia de Anel. Elas estão fazendo o tour delas lá no Uzbequistão por enquanto. Falando no Uzbequistão, a Shuzo já disse aí que vai aposentar, né? Depois desse asiático, ela também está tentando essa vaga. E no Nacional ela fez um 49,200. Um pouquinho mais de up, ela já chega nos 50, e eu acredito que seja essa a margem das meninas que vão pegar essas vagas. E o solo desse asiático é Taishan. Aquele solo duro pra caramba, que a gente já comentou aqui pra caramba. E marca chinesa, né? Então, acredito que por isso aí eles vão usar. A Holanda, que estava marcando de vir treinar aqui no Brasil, no nosso CT, com os novos aparelhos da Gimnova, apareceu fazendo um estágio de treinamento lá em Amblainville, na França. Nick Wevers, Sunny Wevers, Naomi Visse e Tisha Voleman, as 4 ginastas, participaram desse estágio de treinamento lá. O ginásio, assim, gente, novinho. A Sunny até postou, falou que ninguém nunca encostou no ginásio. Eu fui pesquisar, obviamente, porque eu sou curioso, e eu vi ali que é uma cidadezinha pequenininha, e assim, o fundo do ginásio todo de janelas enormes, bem no estilo daquele que as meninas ficavam lá em Troyes. Só que uma coisa me chamou a atenção. Atrás parecia um monte de fazendas, assim, sabe? Só fazendas atrás. Falei assim, gente, será que construir um ginásio no meio do mato? Aí eu fui procurar no Google Maps. É literalmente essa a descrição do lugar. São fazendas, e no meio das fazendas tem um ginásio de ginástica. Totalmente equipado. Coisa mais linda. Coisas que não tem no Brasil, né, gente? Infelizmente. Se a gente tivesse esse tanto de ginásio que eles têm lá fora aqui, ninguém segurava a gente. Suécia. Tônia Paulsen apareceu treinando um Jäger esticado, que acompanhou aqui com a gente o episódio sobre o US Classic, o último. A gente mencionou que a Charlize Jones apareceu fazendo um Jäger esticado, que é um upgrade para ela lá. Lindíssimo. E a Tônia Paulsen não deixou por menos. A Suécia, ela tem ganhado muita notabilidade internacional por conta das barras assimétricas. E a gente viu que elas foram finalistas europeias por equipes pela primeira vez na história, e foi por conta das barras assimétricas. Verdade seja dita. Pois é, Elas as são suecas elas não têm muito potencial para o acrobático, né? E elas focam naquele aparelho que é mais uma questão de técnica do que de talento, né? E aí elas são já as tiveram, belgas escandinavas. pois é, já tiveram finalistas mundiais, já tiveram medalhistas em campeonato europeu. A Adler Teg, que a gente falou recentemente, né, foi reserva da final de Tóquio. Então, elas estão aí, né, para provar, né, que é possível. A Lerteg, inclusive, ela foi medalhista, no, salvo engano. Tem que verificar essa informação. Mas eu acho que ela foi medalhista nas barras assimétricas nas Olimpíadas de Juventude. Agora eu não estou lembrado se foi 2010 ou 2014.
Eu acho que sim, eu acho que foi em 2010, em Singapura, né? Isso, exato. Eu lembro de ter visto uma sueca, eu falei, gente, sueca? E fiquei feliz, mas ela não vingou no adulto, né? Não conseguiu nenhuma medalha assim. Uau! Só europeu Mas, mesmo. é. Falando de Suécia para a Romênia, Sabrina Voineia, de novo, derrubando a internet com os apps questionáveis dela. Na trave, fazendo uma rondada, pirueta esticada e salto split. Aí depois ela apareceu fazendo flick, mortal esticado, seguido de mortal grupado. Muita gente falando que essa ligação dela não vai valer. Inclusive, essa tá no nosso Instagram. Se você não viu, corre lá, Roda Ginástica pode. Além também do outro app que ela tem trazido um solo, que é um Silvas ligado com mortal grupado. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Ela realmente gera assunto pra gente falar, porque assim, são apps bem, bem cara da camélia. Assim, Pois é, vai ela lá e tá na faz isso. busca do 7.3 de execução. Ah, ela vai conseguir. E ela tava conversando com ela no Instagram, ela falou que ela quer colocar mais dificuldade para Paris. A ideia é colocar mais dificuldade, não quer limpar, não. Ela Choices, né? tem, ela tem o corpo de titânio, viu? Porque com todas essas acros dificílimas, nem sempre tão bem executadas, ela ainda não ter se lesionado é uma coisa quase milagrosa. Eu Sim. acho que a Camélia tá querendo tirar ela da final do solo, viu? É o objetivo dela. Rapaz, assim, eu não fui campeã de nada, você não vai também. Você Camélia ela só tem prata, né? Ela vai conseguir, assim, ela tá colocando dificuldade e vai jogar a execução dela no poço. É. Mas eu gosto da Sabrina, espero que ela consiga. Ela é corajosa, cara. Ela é muito corajosa. Isso eu gosto dela. Ela destaca mesmo e dane-se. Vamos ver o que vai ser aí, se ela vai chegar inteira, né? Se torcendo aí pros joelhinhos dela, pro tornozelo, Aquiles dela ficar bem aí, porque é muita dificuldade para uma menina de 16 anos. Não, a mãe dela realmente tá pesando a mão ali um pouco. Vamos ver sim, torcendo para rezando para ela ficar inteira. Essa menina, sério, coitada. Passando então para os Estados Unidos, tive uma entrevista no podcast Stick the Landing do Tom Farden, que foi o coordenador técnico dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Tóquio. Reza a lenda que ele foi o cara que falou que a Simone era o Tolkien da medalha de ouro deles, algo que nunca foi confirmado. Só foi confirmado que essa declaração existiu. E a Biles surtou com essa informação, né? Ela, inclusive, falou que ela se sentiu muito impressionada por conta disso. Ah, estão me tratando como objeto, não sei o que, e tá naquela época. E foi tudo na gestão ali do Tom Farley. Foi muito perguntado para ele sobre a Biles, e uma das questões foi: você se sentia preparado para lidar com uma equipe que tinha Simone Biles? Aí ele falou assim: olha, preparado sim, mas eu não achei que eu tivesse a moral. Spoiler, não tinha. Então ele disse que não tinha, que acreditava que não tinha essa moral para gerir uma equipe com Simone Biles, e que quando ele recebeu a ligação falando que ele tinha sido contratado, ele nem tinha acreditado que passou, né? Ele também mencionou que o Liu Qing foi um instrumento no processo de mudança cultural ali nos Estados Unidos, um instrumento muito importante, e que após os escândalos na SAR, ele acabou sendo atingido, porque ele entrou logo depois que a Marta resignou, né? O Liu Qing entrou e foi quando estourou toda aquela questão que a gente sabe já do médico nos Estados Unidos, enfim. Aí o Liu Qing acabou sendo atingido e teve que renunciar também. Depois ele veio para o Brasil. Ele falou que o Tom, ele falou que a 2019 teve aquela American Cup lá também, que a Wong e a Grace competiram. Ele falou que quase que a Wong não compete, porque ela teve uma queda feia, feia, mas feia. E ele pensou assim, pô, quem eu vou colocar no lugar agora? Simone não queria competir. Nenhuma das meninas ali queria competir, elas nem precisavam de experiência internacional. Aí ele chegou pro Alfond, o técnico dela, falou assim, ó, vai, vai. Ela foi lá e ganhou a competição depois, né? A reserva era a Caraíca, que também é ginasta do Alfond, mas acabou ficando na reserva mesmo. Outra coisa interessante é sobre a questão do doping esse ano, né? Vazou uma lista aí de quantas vezes as ginastas foram testadas esse ano. Tivemos Liane Wong 2 vezes, Jordan Chiles 2 vezes,
Charlize Jones, a nossa Shirley, 2 vezes. E Simone Biles, 3 vezes. Isso aqui é um pouquinho polêmico também, né? A gente já comentou aqui sobre a questão dos medicamentos que a Simone toma para transtorno de déficit de atenção, Ritalina. E ela tem receita médica para isso e tal, né? Só que em 2016 é que os russos invadiram o sistema lá da WADA e soltaram que ela estava dopada. Competindo dopada, que a Federação Internacional sabia disso e, enfim, não faziam nada a respeito. Tinha um pouco de despeito nos russos, sim, mas gerou muito burburinho, porque era uma questão que não era pública, né? E vazou. E por ser Simone Biles, por ela ter essa relevância que ela sempre teve e ainda tem, ainda gera muito burburinho. Uma vez por outra você vê aí esse assunto sendo trazido aí no Twitter. Mas, segundo as regras que nós temos hoje, ela está nas regras. Agora, se gostou ou não, aí já fica uma outra discussão, né? Tivemos também outra entrevista da Ceci, que também é técnica da Simone. Ela deu uma entrevista para o All Things Gymnastics, que é um podcast lá dos Estados Unidos também. Ela disse que a Simone está com a Manar e o Biles 1 no momento. Mas que o objetivo é que em Paris ela faça o Biles 2 e o Biles 1. O Biles 2 a gente viu que ela já está fazendo, que é o Yurchenko com duplo mortal carpado. Ela apresentou no Classic esse final de semana agora. E ela voltou com o Biles 2 também no solo. Duplo mortal com tripla pirueta. É muita pirueta, gente. São 3 vezes 360, dá quanto? 1080. 1080 graus de pirueta. Com 2 mortais. Não sei como é que ela faz aquilo, mas ela faz. E ela estava Agora, só escondendo o jogo, né? Porque ela tinha falado, respondido para alguém no Twitter, eu acho, que ela não conseguia mais fazer o Bios 1 no salto. E tá aí, jogando na cara de todo mundo. sim. Fez o Bios 2 no West Classic e deve estar treinando super bem, né? O Bios 1, já que a Cecília falou. Eu estava conversando com uma pessoa dos Estados Unidos que ela conhece bastante ali, sabe? Ela estava contando as fofoquinhas aí. Não é de agora, não, mas, enfim, vou trazer aqui para vocês. Que a Bios, lá no Mundial, quando eles estavam na zona mista, com jornalistas e tal, né? A Robertson estava sendo entrevistada e ela começou a falar da lesão dela que ela teve. A Bios só mandou um chiu para ela no ar. Tipo, chiu, tá quieto. Assim, aí essa pessoa falou, pô, a Bios não é a técnica dela, não é nada, mas assim, ela é dona do ginásio em que a menina treina. Então, meio que todo mundo é empregado dela ali, sabe? E essa pessoa não gosta muito da Bios, não. Aí ela falou algumas coisas também que ela tem algumas atitudes meio de estrelismo ali que não batem muito pra ela, assim, sabe? Ela disse que ela mencionou também aquele episódio que a Morgan Hurt teve a treta com a Biles, que a Hurt mandou uma mensagem falando assim, não é sobre você, bitch, né? Só que ela mandou para alguém no privado, a Simone ficou sabendo que ela recebeu o print e a Simone levou isso pro Twitter. Então todo mundo caiu matando em cima da Morgan na época. E ela falou isso, falou assim, a menina falou um negócio no privado com alguém e ela chegou e jogou isso pro Twitter, sabe? Decidiu tornar isso público, sendo que ela tem uma plataforma muito maior, sendo que a menina tinha sido campeã mundial no ano passado. Ela só tinha reclamado que a atenção do Championships e do Classic em 2018 estavam todas para Biles, por conta do comeback dela. Só que ela era campeã mundial na época, entendeu? Então ela ficou chateada com essa situação. E essa mesma pessoa disse que a Biles é uma pessoa, abre aspas, profundamente desagradável, fecha aspas, como ser humano. Eu acho que ela tem uma opinião muito parcial, que ela, apesar dela ser americana, ela não gosta muito da Biles. Mas aí fica aquele questionamento, seria a Biles, Carol com cara ginástica? O que vocês acham, gente? A mamacita Simone, né? Eu, eu tô chocado. Pois é. E ela até falou assim: Simone virou adulta em 2013, né? E demorou 10 anos para ela ter uma conversa com alguém que não seja americano nos campeonatos mundiais. Foi no passado com a Rebeca, Flávia e com a Pauline Schaefer-Betts. Então demorou 10 anos para ela interagir com outras ginastas. E ela até falou assim: olha, eu acho que a Simone nunca assistiu séries de ninguém até ela ser forçada nas Olimpíadas de Tóquio, para ter que ficar na arquibancada. E eu tive que concordar, gente. Tive que concordar. Eu falei assim, eu concordo, acho isso mesmo, mas é sobre. Biles,
Inclusive, ela recentemente ela soltou uma nota, né? Vocês viram? Porque o pessoal começou a zoar o marido dela, e começou a zoar também que ela fez um post lá sobre, Esse no marido dela Classic, né? acaba sendo o calcanhar de Aquiles da Simone, né? Porque vez ou outra ela arruma um barraco por causa dele. Toda vez. Eu queria que ela Por isso arrumasse que. era um bebê, isso sim. Mas, né? Nem tudo que a gente deseja acontece. Ai, ai. Mas ela Morro. vive arrumando barraco por causa dele lá, tá? Enfim, coisas de Simone. Próximos capítulos aí. Ela movimenta. Assim, a gente tem as nossas questões com ela aqui, mas não dá para negar que ela movimenta o mundo da ginástica de uma forma assim, surreal, né? Agora, ninguém perguntou, mas Rick Thorpe foi medalhista de bronze no individual geral no Campeonato Nacional Australiano. Foi realizado lá em Gold Coast. Ele saiu também com um triplo mortal grupado para trás, na barra fixa, Liu Kim, e foi medalhista de ouro nesse aparelho. Esse campeonato australiano aconteceu, acho que 2 semanas atrás, uma semana atrás. A gente ia trazer para vocês mais cedo esses resultados, né? Mas acabou que não conseguimos gravar o dia. Mas, resumo da história, eles perderam uma ginasta por ACL nessa competição, que foi a Romy Brown. Eles já tinham perdido a Georgia Golding com o pênalti de Aquiles. Isso aí deixou a equipe da Austrália extremamente previsível. Mas não sei como é que elas vão chegar nas Olimpíadas, mas não tem mais quem colocar na equipe. Elas estão ali na continha certinha. A Ruby Pass, ela está com um salto de 5, que é do pirueta. Só que uma curiosidade é que no australiano eles dão um bônus de 0,4 para saltos acima de 5. Então, a nota ali foi 5,4. Os fãs ficaram doidos achando que era uma Manar, mas não, era um salto um DTY com bônus. Emma Nedov fez um 14 na trave, ela que está fazendo um comeback depois de muito tempo parada, e já vai direto para a seleção, né? Porque a Austrália está perdendo um monte de ginastas, então para mim, ela me coloca nessa equipe mesmo chegando de última hora. Pegou o bonde no último ponto e sentou na janelinha. Essa é a verdade. Brianna Scott saiu de sucarrar esticado nas barras assimétricas, é um upgrade para ela, essa saída. E, outro detalhe que eu ia falar. A Nedov, ela apresentou a série de solo dela com a música da Heitora. E ela foi bem comparada, né, com a Heitora em si. E até umas pessoas falando assim, pô, se eu pegar uma música de alguém que já tá usando, não pega da Heitora, cara, porque a Heitora é referência de artístico, né? Então, os juízes acabam comparando e realmente não achei uma escolha muito esperta para ela, mas ela não é especialista de solo, acho que ela só estava fazendo mais para cumprir tabela e acabou que vai ter que fazer. Então, não sei o que ela vai arrumar com esse solo aí. Acho que deve manter do mesmo jeito e dane-se. A Austrália, então, tá com uma equipe meio que fechada. Não foi anunciada ainda, mas não tem muita opção. E o maior mistério delas é quem vai carregar a mochila aí, porque eles têm a Kate Sawyer e a Annabelle Burrows. Acho que vai ser uma das duas aí que vai ser a reserva. Agora, de resto, não vejo muita coisa, não. Agora, o que me chamou a atenção nesse nacional deles foi que elas estão ainda muito inconsistentes, uma diferença enorme de dificuldade de um dia para o outro. Foram 2 dias de competição, né? Eu vi ali ginasta fazendo 5,3 de dificuldade em um dia, no outro dia fazer 4, sabe? Então é uma equipe meio bomba-relógio. Vamos ver como é que elas vão chegar aí. A Alemanha, Sarah Voss voltou a treinar duplo twist Yurchenko. Elas têm essa cultura de só treinar saltos difíceis em ano olímpico, justamente para poupar os tornozelos, os joelhos e tudo. Sophie Scheder anunciou a aposentadoria. Ela foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos da Rio 2016, mas ela teve uma treta com a Pauline Schaefer e depois disso ela saiu da seleção nacional. O que é que aconteceu? A Pauline e a irmã dela, a Helene, elas treinavam com uma treinadora que era a mesma da Schaefer, né? E depois elas denunciaram essa treinadora por abusos e a Scheder ficou do lado delas, a Sophie ficou do lado delas. Então acabou que teve uma treta ali principalmente entre a Pauline e a Scheder. E essa treta se tornou meio que nacional ano passado, quando as duas estavam aguardando a nota, né, da final de barras assimétricas, na final do Nacional Alemão. Estavam uma do lado da outra e elas simplesmente não olharam uma para a outra. Ficou uma torta de climão ali mesmo. E ela aposentou agora,
teve algumas medalhas de universidade. Apesar dela não ter sido campeã mundial, eu acho que ela tem o que a Pauline sempre quis, né? Que é uma medalha olímpica individual. Eu acho que ela tá saindo por cima aí. Apesar do clima tenso entre as sisters. Ou Schwester, no caso, né? Na China, Shang Song fez o comeback dela, foi de novo parado, mas não foi para ginástica, tá? Parkour já chegou ganhando a Copa do Mundo de parkour que foi realizado lá em Montpellier, na França. A bichinha fazendo Tsukahara no concreto na barra de parkour. Fez também duplo grupado. Tá lá. Baixinha, pequenininha, mas arrasou, ganhou. Gostei de vê-la. É incrível como é boa, né? Inclusive, se a China tivesse a cultura de ficar com as atletas por mais tempo, eu acredito que até hoje ela estaria na seleção. Até porque Sim, ela continuava disputando, né, os campeonatos nacionais, né? E super bem ainda treinando pesado, né? Mesmo não estando na seleção. Tá aí brilhando nessa nova modalidade. sim. 2019 ela estava competindo nacional ainda. Já estava bem. Uma pena aí que aposentou da ginástica, mas está super bem no parkour. Então, assim, às vezes a pessoa só precisa mudar de ambiente ali para começar a ganhar as medalhas de ouro, porque na ginástica só fica em quarto, coitado. Pelo menos ela conseguiu ganhar a medalha olímpica dela, né? Que outras, como a Yao Jinan, não conseguiram, né? Infelizmente. Pulando um pouquinho de China para Canadá. Para quem não sabe, os atletas do Canadá têm um podcast deles. Acredito que não seja nada vinculado a Gymnastics Canada, mas eles têm tido uns episódios bem legais lá. O principal apresentador é o Will Emart, que é aquele ginasta que participou dos Jogos Pan-Americanos ano passado. Assim tem lá o Félix Dolce e uns outros lá que eu não sei o nome, mas são mais de dois. E eles fizeram um podcast falando sobre Pacific Rim desse ano, que foi também na Colômbia, onde está sendo o PAN, que a gente falou que tava aquela várzea lá, né? Ah, esqueci de falar, tem um monte de saco de areia no meio do ginásio. Vi que o pessoal no Twitter anotou. Mas isso aí é só um contexto aqui para o que eles falaram, né? Eles estiveram nesse Pacific Rims e disseram ali que tudo que podia dar errado deu. Desde transporte até os próprios ginásios de treinamento, de competição. Eles descreveram a organização do evento como antiprofissional e insultante para os atletas. Foi até pesado o negócio que eles falaram lá. O Félix Dolce, ele chegou a dizer que teve uma experiência ruim no PAN, que também foi na Colômbia no passado. Descreveu como um grande shit show, uma grande merda. E deu para ver ali que eles não gostam muito de competir na Colômbia. Acho que não gostaram das experiências. Ele disse que só queria terminar o TF nesse Pacific Rim e meter o pé dali. Quaisquer finais que ele pegasse, que ele ia dropar. Esse era o nível de ranço que ele pegou pela organização desse Pacific Rim. Ginásio de treinamento. Tinha cocô de bicho, argola trincada, que é perigosíssimo. A barra fixa não tinha colchão embaixo, era cimento. E eles estavam usando blocos de espuma para estancar o vazamento que estava tendo no teto, uma goteira, que estava chovendo muito. E as barras assimétricas, elas estavam rachando também, por conta da água que ficava batendo. E tiveram que ser substituídas 4 vezes até finalmente acharem ali um set de gin nova, que é a aparelhagem que a Colômbia usa, e colocarem no lugar ali para as meninas poderem competir mesmo. E por conta disso teve uma pausa que durante a competição feminina, porque o ginásio estava com goteira. Ou seja, foi uma zona mesmo, uma várzea, filho, uma várzea. Você falou exatamente a palavra aí mais cedo. Falar um pouquinho da Selena Harris, a ginasta americana que diz ela que competiu pela Guatemala. Ela está lá na UCLA, quer dizer, até o momento ela está, porque ela está no portal de transferências para outra faculdade. Ela foi a grande estrela da UCLA na última temporada, apesar da UCLA não ter ido tão bem. Ela ficou pé da vida com o resultado quando elas foram eliminadas. A câmera pegou um close na cara dela e ela não estava nada feliz. E depois disso ela apareceu no portal de transferências. As pessoas falando, porque ela desistiu, não sei o que e tal, que ela ficou decepcionada. Spoiler, não. Ela foi chutada da equipe.
Aí eu fui pesquisar também no porquê que ela foi chutada. E diz aí que é porque ela estava sendo extremamente indisciplinada na equipe. Ela tinha uma atitude péssima com relação aos treinadores, com relação às outras ginastas da equipe dela, e por conta disso ela foi convidada a se retirar. Ela não segue mais a UCLA e não segue mais a técnica, a Janelle, que está com a Malabui lá nos Buxton agora, e ela debochou no Insta, falando que foi doce enquanto durou, mas disse que ano que vem ela vai estar com uma equipe grande de verdade, com sonhos grandes de verdade. Olha a petulância da mulher. E assim, diz ela que quer competir pela Guatemala, postou uma foto lá com a bandeira da Guatemala e tal. A gente até falou aqui no podcast anteriormente. Fala demais e faz de menos, né? Que a ginástica de NCAA não tem aquelas dificuldades tremendas, mas diz ela que quer competir pela Guatemala e não sei se ela vai conseguir, porque lá eles têm uma estrutura mais organizada. Mas, só fazendo aí um outro parênteses dessa questão do portal de transferência, é como se fosse uma liga de futebol, vôlei, liga nacional, né? Aí tem as universidades, que são os clubes, e quando tem um atleta que vai se transferir, tem um portal de transferências, tem toda uma dinâmica ali, bem similar mesmo às ligas esportivas nacionais, né? E ela está lá agora. Vamos ver para onde que ela vai, porque a UCLA vai perdê-la, né, próxima temporada. A gente não sabe se a Jordan Chiles vai voltar também. Eles vão receber Nola Matthews, ginasta que está na Elite agora, e a Tiana Sumanasequeira, que a gente viu também ela competindo no Classics. Ela já está comprometida com a UCLA, ela vai passar a competir por eles no próximo semestre. E extraoficialmente, babado para vocês aqui agora, assim, não que seja uma coisa que vai mudar a vida de ninguém, mas Emma Malebis que também vai para a UCLA. Pelo menos são os boatos extraoficiais que existem. Ela falou pra gente no Instagram também, conversei com ela um pouquinho, que ela tá escolhendo, que não tem nenhuma certa ainda, mas as más línguas dizem que ela já escolheu o seu lei. Então a gente vai ficar aí também para os próximos capítulos, né? Até porque uma outra ginasta alemã também competiu pela UCLA em 2016, que foi a Pauline Tratz. Então existe um precedente, né? Da universidade em aceitar essas ginastas alemãs. Vamos ver, né? E Japão, tivemos aí o NHK Trophy, que aconteceu. Um dos nacionais japoneses, né? E a etapa final, e selecionou as ginastas que iriam para Paris, que vão para Paris. A equipe japonesa foi decidida e os nomes são Shoko Miyata, Hina Kishi, Mana Okamura, Haruka Nakamura e Kohane Ishioku. Não sei se falei o nome dela corretamente. Mas essa última aqui, o nome complicado, ela entrou como especialista de salto, mas uma especialista de dupla pirueta. E a O'Hara ficou fora, né? A Sugihara, ela deu uma entrevista falando que ela não ia perder para as novatas. Saiu na mídia. Sim, spoiler, perdeu para todas. Inclusive, vai ser a reserva, aí depois deu entrevista chorando e falando que vai contribuir para a equipe da forma que ela puder, enfim. Mas perdeu e o Japão foi a segunda equipe a definir as suas ginastas para Paris. Elas têm um sistema que seleciona muito cedo as ginastas, né? E isso aí já foi também alvo de críticas e tal, mas continua fazendo dessa forma. A Urara Ashikawa também ficou de fora. Ela que tirou 14,166 na trave. Ela foi finalista em Tóquio. Também foi como especialista naquela Olimpíada. Não foi na equipe japonesa. Curiosidade, foi ela que pegou a vaga da Rebeca na trave, no circuito de Copas. Era para ser da Rebeca, ela que perdeu. A gente pode falar isso mais para frente depois, se vocês quiserem, mas enfim, ficou esse babado aí. E ela ficou de Ela fora foi dessa vez. ela foi campeã mundial também em 2021, né? Lá no Japão. E Sim, numa situação muito curiosa, porque na qualificatória ela teve um desequilíbrio grande. Não sei se vocês lembram. Ela lutou, classificou em último lugar, ou foi num dos últimos lugares. Chegou na final, quase todas caíram, inclusive a Rebeca. Ela ficou em cima da parede e foi campeã. O pódio, ela, a Scheffer e a Murakami, né, que acabou se aposentando nesse Mundial.
E era, assim, uma das principais chances de final do Japão na Olimpíada, né? Trave, a gente sabe que às vezes, né, nesse ciclo aconteceu bastante, né? 2023 foi a exceção, né, que a gente finalmente teve uma final de trave de alto nível. Muitas caírem e um pódio improvável. Também pode se repetir na Olimpíada, né? Apesar de que a gente está tendo séries maravilhosas, notas mais soltas ultimamente. Mas a Urara era uma das principais chances de remotas, mas assim, de uma medalha para o Japão. E ela não vai para os Jogos. Então, eu não sei se essa maneira de selecionar deles, se essa opção, né, foi correta, né? Vamos ver em Paris o que é que o Japão vai conseguir. Aconteceu o Campeonato Asiático masculino. A gente teve a definição da vaga olímpica pelo individual geral, que ficou com Abdullah Azimov, do Uzbequistão, que ficou em terceiro lugar. E foi o primeiro, né, entre aqueles que estavam disputando a vaga. Foi um campeonato também esvaziado. China e Japão não enviaram seus principais ginastas. O Japão estava acontecendo também a NHK Trophy masculina, né, que também selecionou a equipe para os Jogos de Paris. Por isso não enviaram seus principais ginastas. E a competição teve como grande destaque o Carlos Iulo, que levou a medalha de ouro no solo, nas paralelas, no salto e no individual geral. O Milad Karimi conquistou a medalha de ouro na barra fixa com a nota acima de 15. Olho nele, né? Um dos candidatos à medalha nesse aparelho em Paris. E também o Nariman Kurbanov, outro cazaque que conquistou a vaga olímpica pelo circuito de Copas, foi medalha de ouro no cavalo com alças. Também vai acontecer o asiático feminino, de 24 a 26, no Uzbequistão. A gente tem, assim, pode ter uns highlights interessantes, como, por exemplo, a Chusso, que pode ser a última competição da carreira dela, né? E ela vai buscar, apesar de ser difícil, a vaga olímpica pelo individual geral, né? Temos as norte-coreanas na busca da vaga também. Na minha opinião, são as favoritas. A Kim Soo-jong e a Kim Song-hyang. Ambas têm potencial para 52 no individual geral. Também temos algumas atletas de Taiwan, principalmente a Lai Pingju, que a gente viu tentando a vaga no circuito de Copas, né, principalmente pela trave. A Aida Baurzanova, do Cazaquistão, e a Emma Malabuio, que o Renan já falou, né? Que bateu na trave pelo circuito de Copas e agora ela está indo tentar a vaga dela pelo individual geral. Vamos ver aí o que vai rolar. E a gente também vai trazer para vocês em um dos próximos episódios. Show! Isso aí, gente. Muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Nessa nova era do Roda de Ginástica, a gente está reestruturando muita coisa aqui. Vocês têm muitas novidades por vir nessa nova temporada. É isso. Muito obrigado aí mais uma vez. E sigam nas redes sociais. Agora estamos no Twitter também, no X, né? @Roda Podcast. Vamos postar lá algumas coisinhas também nessa nova rede social. E o Instagram também, @Roda de Ginástica Pod. Ele sempre solta lá vídeos e coisas que estão acontecendo na ginástica, coisas que a gente traz para o giro também, né? Então, se vocês quiserem ficar mais inteirados, só nos acompanharem nas páginas, nas redes. E também queríamos pedir aí para vocês deixarem uma avaliação bacana lá no Spotify, ajuda bastante. E é sobre isso. Até a próxima. Até, tchau, gente. Tchau, gente. Até logo mais.